Pode se sentar, pessoal. Graça e paz, Deus te abençoe essa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você olhasse para as cadeiras que estão vazias perto de você. Dá uma viradinha de pescoço. Sabe de quem são essas cadeiras? Elas são das pessoas que você vai trazer aqui. Então nós vamos ganhar Itatiba para Jesus. Quem crê nisso? Quem crê nisso, que nós vamos ganhar Itatiba para Jesus? Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem lugar que cabe aqui, tem lugar que cabe lá. Mas João, eu convido as pessoas não vêm para a igreja, ninguém quer vir para a igreja sábado à noite não. Então manda o link do culto para ela. Agora você não precisa trazer as pessoas da igreja, você pode levar a igreja até essas pessoas também. Você pode compartilhar a transmissão do culto. Está mandando meme? Manda o culto também, manda uns 4 memes, manda o culto no meio. O pessoal vai ser ministrado, dar risada junto com o meme, ser ministrado com o culto também. Mas Cristo nos chama, nós temos algo diferente. O jovem tem algo diferente que a criança, que o idoso, que o adulto não tem. Sabe, a gente tem uma disposição diferente. Então vamos nessa, galera, vamos encher essa igreja, vamos encher o céu de almas. Sabe, eu queria ler com você, porque você abrisse sua Bíblia, por favor, por gentileza, no Evangelho segundo São João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Quero falar com vocês sobre a vida de Pedro, não especificamente nessa passagem, mas sobre a vida de Pedro. Mas eu escolhi essa passagem porque eu acho que ela representa muito bem esse apóstolo. É um momento de comunhão que ele está tendo com Cristo, um momento de reconciliação, um momento tão íntimo, onde eles estão ali e tantas palavras íntimas são passadas ali entre os dois. E falar sobre esse apóstolo, sobre o apóstolo Pedro. Eu particularmente me identifico muito com Pedro, porque eu acho que ele é muito impulsivo. E eu particularmente sou um pouco impulsivo, ajo perante a impulsividade. Não sei se você age assim. Às vezes nós jovens, nós agimos pela impulsividade. Nós agimos sem pensar. Não é verdade? Quantas vezes já cometeu algum erro porque você agiu antes de pensar? Ou você falou alguma coisa antes de pensar? E às vezes nós jovens fazemos isso. Eu me identifico muito com isso. Quanta besteira eu já falei, tive que pedir perdão. Quantas coisas erradas eu já fiz porque eu não pensei. E eu vejo assim que nós jovens, às vezes, não é sempre, mas às vezes nós somos impulsivos. Mas o jovem, ele também não é só impulsivo. O jovem é proativo, o jovem é dinâmico, o jovem está sempre em movimento. E eu vejo assim, sabe, que às vezes a gente é até taxado, o jovem não tem nada na cabeça, o jovem coloca os pés entre as mãos, você age sem pensar. Muitas das vezes a gente é colocado dessa forma. E para começar eu queria falar com vocês sobre o versículo que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Paulo falou assim para Timóteo: ninguém despreze o fato de você ser jovem. Paulo falou para Timóteo, um jovem pastor: ninguém despreze o fato de você ser jovem. Ninguém. Ele não falou assim que os outros não desprezem o fato de você ser jovem. Ele falou assim que ninguém por quê? Incluindo o próprio Timóteo. O próprio Timóteo está incluso nisso. Então ninguém, inclusive você, não despreze você ser jovem. E essa noite eu quero lhe falar isso para você, que você não despreze o fato de você ser jovem. O fato de você ser jovem não impede as maravilhas de Deus operar sobre a sua vida. Não é necessário você ter uma idade um pouco mais avançada para que o poder de Deus se manifeste em você. Se você disser: eis-me aqui, o poder de Deus está sobre a sua vida. Ei, há coisas extraordinárias sobre você que Deus deseja liberar sobre a sua vida. E o fato de você ter pouca idade, talvez falem isso para você: você não tem idade para isso. Quem já ouviu isso? Você não tem idade para isso, você não está pronto para isso, é coisa de adulto. E às vezes a gente já é adulto e ainda fala isso para a gente. Isso é coisa de adulto, você fica com uma raiva, fala assim: eu já sou adulto, já tenho 18. E às vezes pode ter até 25. E a gente ouve isso ainda. Sabe? Então não despreze esse fato de você ser jovem.
de você ser impulsivo, de você estar em movimento. Do mesmo modo, vamos voltar aqui um pouquinho e falar da impulsividade de Pedro. Sabe, nós somos impulsivos, talvez alguns mais, outros menos. Pedro também vamos falar mais de Pedro aqui essa noite. Olha, eu separei alguns fatos aqui, de algumas impulsividades de Pedro. Jesus chega lá, fala assim: deixa eu lavar os seus pés, Jesus. Pedro, Senhor, lava os pés, lava a cabeça, lava as mãos, me lava inteirinho, eu quero ser lavado. Sabe, Pedro está super ali no 220. O pessoal vai prender Jesus no Getsemane. O que Pedro faz? Pedro tira uma espada, corta a orelha de Malco. Eu acho que ele agiu sem pensar ali, né? Porque Jesus até cura a orelha de Malco ali, está tudo certo com a orelha dele. Depois, numa transfiguração, no monte, aparece Cristo transfigurado, Moisés, Elias. O que Pedro fala? Senhor, nossa, vamos construir uma cabana para cada um deles? Vamos construir uma casa para cada um deles? Mais uma impulsividade de Pedro. Jesus pergunta: quem sou eu? Aí dá uma dentro, né? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, cantou a música da Nívia Soares ali, né? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Passa um pouquinho de tempo, ele chega para Jesus: Senhor, não precisa morrer na cruz não. E ele leva um pequeno xingo ali de Jesus. Você vai encontrar Jesus xingando Pedro de uma maneira não tão legal. Depois dá uma olhada na sua Bíblia. E uma bem legal aqui, uma impulsividade dele. Eles estão no barco, uma passagem um pouco antes dessa que nós lemos. Fala assim, eles veem que é Jesus na praia. Eles falam: olha, é o Senhor. Pedro pega a capa, não sei se ele estava pelado de cueca, ele pega a capa, a Bíblia fala que ele mergulha, ele vai nadando até a praia, porque ele não conseguiu esperar o barco chegar até lá. Falou assim: não, é Jesus, eu quero ir lá. Ele não consegue esperar, sabe? E essas são algumas coisas que eu separei dele, né? De impulsividade. Você pode encontrar muito mais, principalmente quando ele nega a Cristo devido à sua impulsividade. Ele é muito impulsivo e cometeu muitos erros devido a isso. Falava sem pensar, agia antes, né? Age sem pensar. Será que você tem negado a Jesus no seu dia por agir sem pensar? O que tem guiado as suas ações? As suas emoções? O que tem guiado você? Ou são suas convicções? Quando eu falo agir sem pensar, eu estou falando assim: você não esquecer quem você é em Deus, e você não esquecer quem Deus é. Isso que é pensar antes de agir. Agir por convicção. Opa, não vou pecar, porque, nossa, eu sou filho de Deus, sou restaurado, tem uma cruz, que Ele morreu por mim. Uau! Acho que é melhor, é tempo de calar também, é tempo de não falar. E o que tem te guiado, jovem? O que tem te guiado? As suas convicções, as suas emoções? A primeira coisa, sabe, e a gente vê um Pedro de Atos totalmente diferente, a gente já vai falar um pouquinho dele. Esse Pedro de Atos, ele continua, ele faz coisas extraordinárias. Ele prega, 3.000 pessoas se converte, acontecem outros milagres, a gente já vai falar um pouquinho desse Pedro de Atos. Mas a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a constância, sobre ser constante na presença de Deus. Não basta ser impulsivo, mas tem que ser constante. Não basta você estar sendo apontado para o alvo, você tem que ter uma força constante que te leva para o alvo. E umas definições de errar o alvo é pecado, é pecar. Quando nós acertamos o alvo, nós cumprimos nossos propósitos nessa terra. O Jesus é o alvo. Mas é necessário uma constância, porque como é que a gente atira uma flecha? Não é um dardo, é uma flecha. É necessário uma força que te impulsiona para esse alvo. É necessário uma força, e essa força tem que ser constante, porque se for uma força fraca, a sua flecha não consegue acertar o alvo. Filipenses, capítulo 3, versículo 14 diz: deixamos para trás as coisas que se passaram e prosseguimos para o alvo que é Cristo. É necessário uma força constante. É necessário você ser constante em Deus, e Deus não tem pressa de te usar. Eu não sei quem falou isso, assim, eu não sei quem falou isso. Deus tem pressa em te usar. Eu não sei, e parece estranho essa frase, porque só tem pressa quem está atrasado. E Deus não estaria atrasado. Deus tem um tempo certo, determinado sobre a sua vida. Há um tempo certo. Às vezes a gente acha que a gente está atrasado. Já se sentiu atrasado? Se sentiu? Nossa, a idade está passando, o tempo está vindo, olha onde eu estou, eu não fiz nada. Meu Deus, olha, Senhor, era para eu estar lá. E às vezes a gente coloca esse fardo pesado sobre a gente.
Só que Deus não tem essa pressa. A gente olha Deus com um olhar de amor sobre cada jovem. Moisés foi usar ele com 80, mas chamou ele desde pequenininho. Há um processo nas nossas vidas. É um dia de cada vez. Para começar bem, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A gente quer as coisas às vezes para o já, para o agora. Como Pedro, a gente quer, não, Deus, eu quero avançar. Note as 10 virgens. Elas começaram bem. Todas as 10 não começaram? Porque acaba o azeite das 5 na metade do caminho da candeia. Mas todas começaram com azeite. Todas as 10 tinham azeite. Só que no meio do caminho não tinha mais. De 5. Então às vezes a gente começa bem, a gente começa com uma força, a gente começa de uma maneira muito grandiosa. E isso acaba meio que se esfriando no caminho. E acaba faltando óleo, e o noivo vai vir, e como é que a gente vai estar sem o óleo para o anticristo? Aí você começa com uma chama enorme, uma vontade de querer, e um desânimo que vem. Note, olhe para o próprio Pedro. Pedro andando sobre as águas. Jesus aparece, eles acham que é um fantasma. Pedro fala assim, se tu és Cristo, me fala, olha, note que Jesus não convidou, né? Pedro que se ofereceu, né? Pedro que se ofereceu, Jesus não falou venham, ele falou assim, se você é Jesus, me chama para vir. Ele era Jesus, ele não podia mentir, ele falou, eu sou eu, vem. E Pedro começa a andar, e Pedro começa bem, ele começa andando, ele começa bem, e de repente, não é mais constante, e ele começa a afundar, ele afunda sobre o mar. E Deus, pela misericórdia ali, é uma maneira tão maravilhosa de poder ver a Bíblia, quando nós caímos, o Senhor vem com um braço e nos traz à tona. O que acontece é que Deus está te chamando para ser constante na presença dEle. Deus está te chamando para você ser constante, para você carregar a cruz. E mesmo cansado, você não parar no caminho. Deus te chama, você tem uma força, isso é um fato. Você tem uma força, isso é um fato. Mas o fato de você ter a força não basta, você tem que continuar. E Cristo te chama essa noite para você ser constante na presença dEle. Quantas vezes você tem parado? E Cristo te chama para ser algo contínuo, para acertar o alvo. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para isso é necessário trazer lenha para o fogo, para que esse fogo fique constante, para que esse fogo continue vivo sobre a sua vida. Sabe, a gente vive uma vida de inconstâncias, de altos e baixos, de altos e baixos, de altos e baixos, e a gente está aqui super bem. E a vida é assim mesmo, não tem como ficar bem todo dia. Quem fala isso, talvez não esteja falando a verdade, né? Porque não tem como ficar bem todo dia, não é isso que eu estou falando. Mas às vezes a gente está super cheio, daqui a pouco está pior do que... Sabe, é melhor ser constante, é melhor ter uma linha. Às vezes você fala, João, estou cansado. Eu estou cansado de vir à igreja, estou cansado de buscar a fé, não acontece nada, não tem mudança. E já prova novamente a nossa ansiedade de querer fazer as coisas rápido. Está cansado, descansa, mas não para. Está cansado, descansa. Aos seus amados dá enquanto dormem. Deixa Deus trabalhar também, descansa. Mas descansar não quer dizer derrubar a cruz no caminho, descansar não quer dizer parar. Descansar faz parte do processo de Deus sobre a sua vida, mas não quer dizer que você tem que parar tudo. É uma caminhada, é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. O pastor Darlan pregou esses dias sobre o eco. E às vezes a gente ouve o rugido do leão de Judá no sábado à noite. E será que isso está ecoando durante a semana? Será que a gente só é um pico de fé no sábado? Será que a gente só busca o Senhor com esse fervor no sábado? Ou será que é uma constância que nos leva na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, a ser bênção, estar de pé? Deus deseja mais do que um sábado à noite sobre a sua vida. Deus deseja muito mais, deseja que você seja constante na presença dEle. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com você, ainda sobre Pedro, é que eu acho isso fantástico, ele não se comparava com os outros apóstolos, negativamente pelo menos.
Sabe, ele não se comparava com os outros apóstolos. Vamos ver um pouquinho isso sobre a Bíblia. Pedro errou muitas vezes. Errou muitas vezes, não é verdade? Mas o fato de ele errar muitas vezes não o impediu de seguir em frente. Não o fez desistir e largar tudo do caminho. Ele ousou ser ele mesmo perante Deus. Ele ousou ser ele mesmo. Porque, na verdade, essa coisa do impulso, a impulsividade talvez seja algo ruim, mas a coisa do impulso não é algo ruim. Não, o corredor, né, quando ele vai correr, geralmente ele dá um impulso. Então, é uma força. Não necessariamente que o impulso é algo ruim, mas essa força tem que ser canalizada para o alvo que é Cristo. Em Atos 1, a gente vê um Pedro totalmente diferente. Em Atos 1, a gente já vê um Pedro se levantando entre os irmãos. Em Atos 3, a gente já vê um Pedro que está ali com o João, curando o paralítico. Levanta e anda em nome de Jesus. A mesma impulsividade, você nota, Pedro se levanta. A pessoa necessitada aparece, Pedro na hora está curado em nome de Jesus. Notem que é uma mesma impulsividade, só que agora é uma impulsividade canalizada para o lugar certo, canalizada pela cruz. Ele prega no templo, em Atos ele prega no Sinédrio, ele prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. É o mesmo Pedro, só que agora com uma impulsividade canalizada para o alvo que é Cristo. E se ele se comparasse, talvez ele parasse. Olha quantas pessoas se levantaram naquele contexto de Atos. Porque a gente está falando de um Pedro que negou Jesus. A gente está falando de um Pedro que negou Jesus. E imagine como é isso na cabeça dele. Levanta Felipe, o diácono, um jovem missionário. Em Atos, extraordinário. Deus faz ele, se teletransportar. João, um discípulo amado, que ele mesmo fala várias vezes dele mesmo. Se bem que ele é suspeito, né? Ele mesmo fala que ele é amado, mas foi ele que escreveu, né? Isso é suspeito. Mas João, ele tinha a cabeça inclinada no peito de Jesus. Ele podia se comparar com o João. Assim, nossa, João não negou. Nossa, João deu menos mancada que eu. E se ele se comparasse com o próprio apóstolo Paulo? O Pedro que nega Cristo, sabe? Nossa, Paulo se levanta, ele era um perseguidor, mas daqui a pouco ele está como um plantador de igreja. E Paulo se levanta de maneira extraordinária. E sabe, isso não... E Pedro é aquele apóstolo que nega Cristo. E Paulo, sem conhecer a Cristo, como naquela época, com os outros 12, um pouco depois, ele ainda é apóstolo. E ele podia olhar para Paulo e falar, nossa, esse Paulo chegou agora e está lá na frente já. Se Pedro olhasse para os erros dele, sabe, talvez ele parasse. Eu acho muito incrível isso, porque a gente vê um Pedro no Evangelho de João, impulsivo, errando, batendo a cabeça, tropeçando, e aí a gente vê um Pedro em Atos, que continua impulsivo, só com uma impulsividade canalizada. Ou seja, é a mesma pessoa, só que agora ela tem Cristo, ela tem um toque de graça, e sabe, isso é maravilhoso, isso é extraordinário, porque Pedro ousou ser ele mesmo. Será que é ousado ser você mesmo hoje em dia? Será que você pode ser ousado? Você pode ousar em ser você mesmo, naquilo que Cristo te chamou? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem já sentiu inveja? Levanta a mão. Eu não sei, né? Eu senti. Pode ser que alguém não levante a mão, não há problema nenhum nisso. Quem já sentiu inveja? Eu já senti inveja. Quem já sentiu sabe, quem não sentiu, talvez um dia sinta, talvez não. Se não sentir, aleluia, que benção. Glória a Deus, sua vida. E isso me faz pensar na parábola dos talentos. Quando eu senti inveja de algumas pessoas durante a minha vida, e Deus me levou para a parábola dos talentos. E fala que Deus deu a cada um de acordo com a sua capacidade. E foi Deus que distribuiu os dons aqui. Isso é fantástico, porque foi Deus que distribuiu os dons. A um deu 5, a um deu 2, a um deu um só. E a gente fica olhando a pessoa que aparentemente tem mais talentos, e talentos você pode talvez traduzir pelo próprio dinheiro talento, ou por um dom. Aí você vê, na sua Bíblia como vai estar, mas geralmente aqui está falando do dinheiro mesmo, mas trazendo essa palavra em português, talento para a gente, que significa dom,
enfim, coisas que o Senhor deu, graça que o Senhor deu. Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. E a gente olha a pessoa que tem 5 talentos, a pessoa que tem 10 talentos, e fala assim: Senhor, tem um só. E a gente até começa a olhar para a gente com autocomiseração, a gente começa a parar. A gente deixa de ser constante porque a gente para de olhar para o alvo que é Cristo. A gente começa a olhar para outro irmão, a gente começa a olhar para outras pessoas. A gente começa a olhar para as circunstâncias. E sabe o que é legal? Aquele que tinha 5, começou a ter mais 5 talentos. Sabe, as pessoas que receberam multiplicaram, e teve uma pessoa que enterrou o talento dela. E nisso eu penso, nos cabe multiplicar aquilo que Deus nos deu. Mas se Deus te deu 5 talentos, multiplique o talento que Deus te deu. Não se compare com os outros. Eu vejo isso, o apóstolo Pedro, com tantas falhas, com tanta gente, bênção se levantando do lado dele. Ele não olha para essas pessoas que estão se levantando e fala: uau, essas pessoas são melhores do que eu. Ele fala: não, eu sirvo a Cristo, eu tenho consciência de quem eu sou nele, eu tenho convicção de quem eu sou em Deus, eu não vou parar, eu vou ser constante. E essa noite, Deus te chama a olhar para aquilo que Ele tem dado sobre a sua vida. Há tantos talentos, há tantas coisas que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, mas você se insiste em comparar com outras pessoas. E talvez isso seja motivo de você parar, motivo de você não ser constante na presença dEle. Há tantos talentos que estão enterrados, e às vezes você enterrou, e nem percebeu tantas coisas que Deus tem te derramado. E Cristo te chama: desenterre seus talentos, desenterre seus talentos, seja constante na presença de Deus, não pare. Deus, Ele deseja te fazer imparável, mediante as circunstâncias. Deus te deseja fazer imparável perante as circunstâncias. E essa passagem que nós lemos, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: tu me amas? É um lugar muito especial. Todo o contexto ali é um lugar muito especial. E a gente vê que é um momento de intimidade na vida de Pedro. Você lembra quando Jesus chamou Pedro? Onde ele estava? Estava pescando, estava na praia. E o momento da reconciliação é o mesmo lugar onde ele foi chamado. Em Lucas 5 fala que Pedro caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor, eu sou um homem pecador. E o momento da reconciliação é no mesmo lugar. Aconteceu a mesma coisa, uma pesca. Ele fala, se você ler o texto, ele fala: jogue a rede para cá. Ele vai e joga, eles percebem que é Jesus. E é o mesmo cheiro da praia. É o mesmo ambiente onde ele aceita Cristo. É o mesmo ambiente onde ele encontra com o Senhor depois do erro dele. E naquele lugar, Cristo confirma a aliança de amor que Ele tem sobre a vida dele. E Pedro também confirma a aliança de amor que ele tem com Cristo. E essa noite, no mesmo ambiente de intimidade, onde você conheceu o Senhor, no mesmo ambiente, a gente se torna no mesmo ambiente a presença dEle. Um lugar de intimidade, onde Cristo te chama novamente. Não vou dizer, não importa o que você fez, é necessário um arrependimento, é necessário um arrependimento genuíno. A cruz, ela vem sobre nós, é necessário se arrepender. Mas Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olhe para a sua Bíblia, olhe para esse versículo. Se você puder riscar com a caneta, coloca seu nome aí, no lugar de Simão. Coloque aí, o meu eu coloquei, Simão filho de João, eu paguei o Simão filho de, aí ficou João. João, você me ama mais do que estes? Troque o nome de Pedro agora pelo seu nome. Olhe para a sua Bíblia, rabisca, está no celular, faz uma anotação, está na sua casa. Você se lembra de quando você aceitou a Jesus? Você se lembra de quantas promessas maravilhosas o Senhor declamou sobre a sua vida? Traz à memória agora nesse instante aquilo que te traz esperança. O Senhor tem coisas extraordinárias sobre a sua vida. O Senhor tem coisas maravilhosas sobre você.
Lembre-se do momento em que o Senhor te chamou pela primeira vez. Eu imagino Pedro assim, e ele retorna naquele lugar. Talvez seja o mesmo lugar, é o mesmo Cristo, mas não é o mesmo Pedro. Porque é um Pedro que está transformado. É um Pedro que se permitiu ser transformado. Tu me amas, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, olha só. Sempre com os outros, sabe? Cristo deseja fazer uma transformação em você e através de você. Cristo te deseja te levantar com uma voz profética sobre essa cidade, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Cristo te chama essa noite, te impacta para que você possa impactar outros. Deus te cura essa noite para que você possa levar uma palavra de cura para outros também. Mas às vezes é necessário uma reconciliação. Às vezes é necessário um redirecionamento com Deus. É necessário lembrar onde nós aceitamos a Ele. E é necessário lembrar aonde nós caímos. E lembrar que mesmo se nós cairmos no caminho, a mão do Senhor vai estar lá sobre nós para nos levantar. É extraordinário o que Deus deseja fazer em você. Fique de pé essa noite. Vamos clamar a esse Cristo que te chama a coisas extraordinárias. Os meninos vão louvar o Senhor essa noite. E enquanto eles entoam um cântico de entrega ao Senhor, eu gostaria que você estivesse aí na praia com Jesus, aí na sua intimidade com Jesus. Enquanto eles erguem um clamor ao Senhor, um louvor de entrega, entregue a sua vida ao Senhor nesse instante. Conserte aquilo que você precisa consertar, porque Atos está chegando. O Evangelho de João está acabando ali, mas Atos vai na página seguinte. Atos vai na página seguinte. E Deus tem uma página seguinte sobre a sua vida. Deus tem uma página seguinte sobre você. Mas para você chegar em Atos é necessário essa reconciliação. É necessário esse reavivamento em seu coração. Coloque no altar tudo. Coloque no altar tudo. Coloque no altar tudo. Ó Senhor Jesus, Pai, te entregamos, Pai, as nossas vidas. Daquele que nunca me deixou.